Bom dia, pessoal. Nós estamos gravando na sexta. Vamos falar como se nós estivéssemos no domingo, né? A Márcia está em Brasília, Rocha está com a camisa que não combina com a profissão dele de advogado. Na camisa Eu do está Zelensky, camisa do Zelensky, Zelensky. Zelensky. Ele agora mudou. Ele antes era Rússia, agora ele virou Zelensky e Rússia, porque é a postura do Lula. Agora, o Dia da Mulher foi fantástico. Eu confesso a vocês, eu dei um ferro de passar roupa para minha esposa, ela adorou. Foi de última geração. Você, Márcia, não fique revoltada. Fico revoltada. Última geração é Steamer. O ferro ela dá para ti, para tu passar tuas camisas, as coisas. Tu passa a tua roupa e deixa o steamer para ela pegar as roupas elegantes dela e deixar super bonitas, principalmente quando vai viajar. O steamer tem vapor d'água, gente. Ele é muito melhor, é muito melhor. E ele não está sabendo de nada. Esse tipo de cidadão aí, assim, ele é tchutchuca durante o dia na frente das pessoas e à noite... É tigrão, tigrão. Tigrão o tempo inteiro. À noite é um pintinho. Eu sei, conheço o gênero. Não, e pior que é o seguinte, ele faz aniversário no Dia Internacional da Mulher, ele fica doido. Eu estava de aniversário essa semana. Não, mas é o seguinte, eu nasci antes desse dia, então foi um dia colocado em minha homenagem às mulheres. A minha vida inteira eu passei a acompanhar de mulheres, é fantástico isso. É fantástico, Márcio. Reflete o meio. Esse dia 8 de março, Alberto, foi o dia que a Hipátia de Alexandria foi assassinada, há 1.600 anos atrás. Então... É daquele filme Ágora, ou Eustáquio? É, exatamente. No filme, ela foi assassinada apedrejada. Apedrejada. Não, mas quem foi que foi? Disseram que pegaram ostra e cortaram a pele dela todinha. Também já vi essa versão, que foi cortando a carne dela. Ninguém sabe direito, né? Porque você não tinha registro bem e os caras não iam deixar isso muito bem registrado. O importante é que ela foi assassinada, e que é uma grande cientista, uma cientista africana, né? de origem grega, mas é africana, de Alexandria. Quando eu estive no Egito, eu fui na Alexandria e atualmente eles reconstruíram a biblioteca, né? Tem uma biblioteca mais ou menos no lugar onde era a antiga biblioteca. Eu achei incrível. Assim, Aquele filme Ágora é muito bom, o filme, né? É, muito bom, muito bom. Não, mas ela tinha um exemplo de resistência, né? Porque ela não foi assassinada porque estava andando na rua e foi assaltada, ou alguma coisa assim. Ela foi assassinada porque ela insistiu. Elas disseram, tu abandona isso que tu está fazendo, que é a ciência, e ela insistiu em fazer. Contextualizando que naquela época, como agora, continua sendo, ciência era uma coisa que tinha um certo poder político, e, afinal de contas, vocês imaginem que é através da ciência que se podia dizer, olha, quando é que pode plantar, quando é que não pode, quando vai ter uma boa estação para isso. Então, assim, os cientistas tinham um conhecimento que virava dinheiro e ainda não tinha um capitalista para sugar os cientistas como tem agora. Então, eles conseguiram ter um certo poder político que ela tinha. E, assim, por esse exercício desse poder de cientista e poder político que ela tinha, que ela foi, assim, dito, vai para casa, para de fazer isso, e aí, claro, ela disse que não ia parar, e aí terminou sendo assassinada. Márcia, é quase o meu caso. Eu me sinto muito identificado com ela, porque eu faço ciência, sou perseguido pela esquerda e pela direita. Eu falo verdade e nenhum dos dois lados gosta. Agora, graças a Deus, não tem assassinato nessa época que nós vivemos. Olha, mas assim, as pessoas que confrontam o poder, assim, confrontam mais incisivamente, mesmo hoje em dia, sofrem ameaças, espero que mais fortes do que está sentindo, Alberto. Porque, na verdade, durante a pandemia, uma série de pesquisadores e pesquisadoras, porque estavam fazendo pesquisas e dizendo que a cloroquina não funcionava, e dizendo que os dados de mudanças climáticas não eram aqueles que o governo queria ouvir, como, por exemplo, o que aconteceu com o Ricardo Galvão, eles eram ameaçados fisicamente, assim, ameaçados que a gente vai te processar. O Eustáquio está doido para falar. Eu vejo pela fisionomia, Márcia. Ele fica com a boquinha assim, mexendo. Aí é porque ele está doido para falar. O Rocha ainda não. O Rocha, ele fica maluco para falar quando a gente fala de Ucrânia e de discursos econômicos. Aí ele não aguenta,
Não, só para falar que a Hipátia, ela nunca casou, ela não quis casar para nunca ganhar ferro do marido, né? E, e, além do mais, ela é agnóstica, né? Então, assim, é uma pessoa fantástica, Mas que aquele morreu filme... há mais de 1.600 anos atrás. Ô, Beto, nem ameba você não era naquela época. Eustáquio, você me lembrou uma vez um negócio que eu li, se a gente já respirou o mesmo ar que Leonardo da Vinci respirou. Você sabe que provavelmente sim, né? Os cientistas já calcularam isso. Mas olha aqui, Eustáquio, ali naquele filme, o que eu achei bacana também, mostra a expansão do cristianismo, né? As pessoas se convertendo e sufocando o paganismo e perseguindo os judeus. Eu acho aquilo bem interessante também ali do filme. O contexto que ela estava vivendo era o contexto de expansão do cristianismo. São os cristãos coptas, né, do Egito, né, que daquela época, mas depois eles foram esmagados pelos muçulmanos. Muçulmanos, exatamente. Chegaram depois, muito tempo depois. Mas naquela época da Hipátia, quem dominava eram os cristãos. Os católicos, né? Os católicos. Sim. Eu começa, assim, tá crescendo, né? E com essa força conservadora. Tem uma lenda, e eu vou dizer que lenda mesmo, que ela, quando ela tinha embate com esse bispo local, e ela provocou o bispo dizendo que ele tinha calculado errado a data da Semana Santa, e dizem que é também por isso que ele ficou revoltado, queria mais ainda matá-la, porque ela estava dizendo uma coisa contrária a ele. Mas isso é daquelas coisas que surgia como lenda na época, a gente não tem certeza se é fato, mas pensando em cientista, é bem provável, porque os cientistas gostam de fazer a gente gosta de ficar com a verdade, né? Eu acho que assim, que a Hipátia é uma representante não só das mulheres, mas das físicas, né? Das cientistas matemáticas, da ciência, que eles chamam da ciência dura, né? Eu acho incrível a história. Quando você foi ao Egito, você gostou? Eu tenho um amigo meu que foi lá e saiu mal impressionado pelo seguinte, ele disse o seguinte, é muito legal visitar a parte turística, mas se você sair 1 metro da parte turística, ou daquele controle que o tour tem sobre você, é horroroso. Diz que, você se sente mal. Ele me contou essa história do Egito. Ele disse, eu não quero voltar lá, Alberto. Você sai 1 metro, sai do hotel, sai 1 metro, é outro mundo. Alberto, é uma sujeira, uma poluição, é uma coisa assim de impressionante. E Alexandria, o Cairo é isso que você falou. Mesmo nas pirâmides, a favela está em volta das pirâmides. Ela está assim, pertinho. 500 metros das pirâmides é cheio de favela. E aí mas tem muitos monumentos, né? Em vários Esse lugares. cara foi a Luxor também. Você foi a Luxor também? Luxor não. Eu fui em Cairo e Alexandria. E Alexandria é impressionante porque é uma cidade muito antiga, né? Foi fundada pelo Alexandre o Grande. E o mar está subindo. Então, eles já fizeram uma série de barreiras lá para conter o mar, e mesmo assim, em dias normais, o mar invade a praia, como estivesse invadindo aqui a Avenida Atlântica, né? Então, assim, os prédios, o comércio e tal, está tudo em decadência na cidade, sabe? Então, assim, eu fiquei muito impressionado. E a outra coisa que assusta é o seguinte, todo lugar que você vai, tipo assim, no hotel, nos outros lugares, você tem que passar por raio-x, né? E tem barreiras, aquelas barreiras assim, mas não é barreira pequenininha, não, é tipo um bunker, sabe? Nos lugares, e muita bomba. Num lugar que eu fui passeando lá perto do Nilo, de um lugar, eu passei, meia hora depois, eles estouraram uma bomba aonde eu tinha acabado de passar. Então, assim, essa coisa do terrorismo e tal, a cidade vive... A violência, assim, no dia a dia, eu não vi, não. Eu andei em vários lugares, essa violência... Mas a impressão geral do país é ruim, né? Dessa coisa... Nossa, é horrível, é horrível. Assim, eu tive só no Cairo.
E eu gosto da cor local, sabe? Eu vejo o movimento, mas não é assim a coisa que mais me impressiona em qualquer país. Eu gosto de estar com as pessoas. E vou dizer, apesar de ter essa coisa de ter que passar por raio-x, de ter toda essa questão de segurança, as pessoas, eu não sentia tanto, talvez porque eu seja ingênua nesse ponto, eu não sentia tanta insegurança como eu sinto às vezes em cidades brasileiras, onde tu tens uma população assim que tu pensa que vai te roubar, vai te agredir, assim, eram pessoas interessantes. E vou dizer mais, eu não estava vestida de acordo com a cultura deles. Eu estava lá para um evento de mulheres na ciência, eu tenho uma série de militâncias nesse tema, então assim, eu me arrisco, eu vou vestida como eu ando vestida no meu cotidiano, e como é uma cidade muito urbana, eu tinha respeito das pessoas, né? Era óbvio que eu era uma estrangeira, não uma estrangeira muito comum, comparada com as outras estrangeiras, porque eu sou brasileira, tenho esse perfil que, se tivesse vestida como elas, podia passar como as mulheres árabes, mas não me senti muito insegura, por dizer assim, não senti o nível de insegurança que às vezes eu sinto andando na rua numa cidade brasileira. Não, isso é verdade. Mas é pobre. Ô, Márcia, quando eu tinha 26 anos de idade, eu fui ao Marrocos sozinho. E lá, um dia, eu resolvi vestir um jalaba, resolvi andar com a vestimenta deles na rua. As pessoas me abordavam falando em árabe, pedindo informação. Me abordavam. Aí eu respondia, porra, cara, deixa de ser babaca. Falava assim mesmo, não me enche o saco, vai tomar no cu. Porque, pô, eu sabia que ninguém ia entender português, entendeu? Mas o cara me abordava em árabe e eu respondia, pô, vai pra puta que o pariu. Eu falava. Teve um brasileiro que recentemente na Copa quebrou a cara lá naquele lado do mundo com essa brincadeira aí, né? Não, mas numa boa, mas era ponto de ônibus. Eu andava normalmente em qualquer lugar de ônibus, me misturava com eles, mas vestido de jalaba. Né? Então eu era o próprio árabe, Aí eles me perguntavam em árabe, eu falei, pô, vai tomar no cu, falava sem alterar a voz. Não sei não, vai tomar no cu, eu respondia. Márcia, isso é típico daqueles malandro carioca, né? Malandro carioca. Malandro carioca que vai pro exterior. Mas o que eu podia falar? A notícia que está vindo daquele lado lá não é muito boa, não, porque eu acho que eles estão destruindo o que resta de democracia em Israel, né, pelo jeito. Uhum. Ontem caiu na minha mão um artigo, eu comecei a ler um artigo sobre o que está acontecendo em Israel, porque tem muitos protestos lá, viu? Ele está numa situação complicada. Então é mais complicado. Eu parei de ler o artigo, li só o primeiro parágrafo, disse, está tendo uma mudança social grande lá, a gente tem que se aprofundar aí nesse... Mas, Eustáquio, você quer dizer, né, que no sábado, então todo mundo que está nos vendo é domingo, portanto ontem, né, fez 3 anos de pandemia, foi isso? 3 anos. Mas foi decretado o fim da pandemia, afinal? Ainda não. Mas está errado, né? Porque ela acabou, né, efetivamente. Não, ela está diminuindo muito. Eu até peguei os dados aqui, os últimos dados do mundo. Foi dado de ontem, ou antes de ontem. Você teve 770 óbitos diários no mundo. Isso dá 0,1 por milhão de habitantes, tá? O máximo foi 14 mil diário. Então, é cerca de 20 vezes menor do que o pico de mortes. E de casos, deu 128 mil casos essa semana, diários, né? E o máximo foi 6 milhões de casos. Então, assim, a queda é muito, muito grande e ela continua em declínio, né? A OMS ela estava estudando decretar o fim da pandemia, mas, pelo que eu saiba, não decretou ainda não. Mas eu acho que a pandemia está indo para o final, porque está diminuindo no Brasil. Agora, no Brasil, aconteceu o seguinte, o Ministério da Saúde... Eustáquio, deixa eu só te interromper, está tendo um barulhinho, não sei se esse seu fone está batendo na gola aí, está tendo um som, vê aí se o seu fone está encostando na sua gola, o microfone. Vê se melhorou.
Eu acho que sim. Eu acho que estava. À medida que você falava, toda a sua empolgação na hora de falar, ele se roça na gola, você com aquela, né? Então, Ele de vez em quando ele tem umas recaídas, ele se sente como se estivesse lá naquele movimento estudantil radical, né? É, verdade, Escuteiro, entendeu? Briguento. verdade, verdade. antes de aprender a mentir com números, ele entrava nessa história aí. Não, então, a a pandemia é o seguinte: os primeiros casos da Covid apareceram em dezembro de 2019, né? Por isso que é Sim. Covid-19. Apareceu. Agora, ela só se espalhou mesmo pelo mundo a partir de janeiro na China, e chegou. A primeira morte no Brasil foi no dia 12, né? Está fazendo 3 anos da primeira morte no Brasil. E agora, que eu estava falando é o seguinte, que o Ministério da Saúde e o CONAS pararam de divulgar os dados diários, né? Eles agora estão divulgando os dados semanais, né? Mas se a gente acompanha nas últimas semanas, a pandemia está em declínio também no Brasil. Então, eu acho que, assim, bem proximamente, a OMS vai decretar o fim da pandemia. Mas não quer dizer o fim da doença, porque aí vai virar sai de pandemia para epidemia, Não, né? endemia. Ou endemia, né? A doença vai continuar, só que ela vai matar muito menos gente, vai contaminar muito Eu menos até gente. acho, tem gente, meu filho pegou semana passada, meu filho mais velho, e ele ficou, enfim, isolado. Eu acho que hoje nem precisa mais, entendeu? É tão fraquinha a versão. Agora sim é uma gripezinha, né? Então, assim, para que isolar a pessoa? Parece que tinha país que estava estudando aí parar de isolar, né? Enfim, não sei. A minha irmã também pegou Covid. A minha irmã está numa casa de repouso, né? E aí ela pegou, aí ela ficou num quarto separado, porque muita pessoa idosa, aí é perigoso. Então, Justamente por isso que tem que isolar, porque a é, pessoa que está com Covid é uma gripinha, uma gripezinha, só que essa gripezinha mata, diferente das outras, entendeu? Então, se ela pegar uma pessoa que é imunodeprimido ou que tem é. predisposição, vai continuar matando, entendeu? Então, a pessoa que pega Ô, tem que se Rocha, isolar. gripe também mata, viu? Gripe também É, mata. gripe mata. Todo ano no Brasil morre. Chikungunya não mata, assim, o problema do Não mata Covid é que ele tanto. vai continuar matando num percentual maior do que as outras gripes, entendeu? Então é por isso que a Então, pessoa que pega tem que se isolar, porque ela tem que proteger os outros. e tem um segundo problema que algumas pessoas ficam com sequelas permanentes, tá? Ou sequelas de longo prazo. Então, tem pessoas que estão com problemas de perda de memória, tem perda pulmonar permanente. Assim, não são só as que pegaram no começo que estão. Então, assim, a gente ainda não conhece o suficiente. Isso sempre é um grande problema, a gente está trabalhando com o desconhecido. Então, assim, eu espero que se continue fazendo muito tempo pesquisa para entender a consequência e que a gente se antene pelo fato que vão ter outras coisas que vão pular e continue estudando o tema dos animais para as pessoas, né? A gente continua se expandindo para dentro de floresta, saindo do nosso habitat, então vai acontecer de ter coisas que vão começar a pular para a gente. E a gente precisa entender, fazer pesquisa, aprender o que já consegue desenvolver vacina rapidamente, quando tem dinheiro, né? Então, foi um aprendizado que temos que levar para as outras coisas que podem vir a acontecer, para evitar que aconteça e para ter instrumentos quando acontecer. Eu acho que, Márcia, de qualquer maneira, duas coisas vão continuar aí obrigatoriamente, né? Que é as pessoas que têm predisposição, que estão numa situação de risco em relação ao Covid, têm que continuar usando máscara, né? E as pessoas que pegam Covid têm que se isolar. Essas providências, infelizmente, elas vão ter que continuar, porque o Covid vai continuar matando gente. Entendeu? Sim. E O... mais outras doenças, entende? As duas coisas fazem, assim, no Rio Grande do Sul a gente tem, apesar de ter a vacina da gripe é uma mistura de
dos vírus anteriores da gripe e um chute de onde vai mutar. Se o chute for dado errado, ela naquele ano não funciona bem. E gripe também é uma coisa muito desagradável, né, da gente ter. Então, se as pessoas começam a se cuidar mais distanciamento, a gente tem menos gripe. Vou dizer, eu era, mesmo com vacina, era comum no inverno eu pegar gripe e para mim era mortal, eu perdi a voz. Então, assim, uma vez por ano eu perdi a voz e para professor e professora isso é muito ruim, né? A máscara me fez não ter esse problema mais. Então, assim, ganhei, tá? Claro que tem outras pessoas que têm outros problemas que a máscara até atrapalha um pouco. Quem tem rinite vai ter algum probleminha porque tu fica respirando te autocontaminando o tempo todo, mas assim, tanto é que em alguns países do Oriente, as pessoas comumente usam máscara para prevenir essas outras doenças, né, que tem particularmente nos períodos. Márcia, em falar em Oriente, o Eustáquio aqui tem uma coisa muito legal que aconteceu ontem no Oriente, não foi? Não, reeleição do Xi Jinping. A eleição, como eu aprendi... Terceiro mandato. Como eu aprendi com o Alberto, a coisa mais importante da democracia é a eleição, né? Então, nós tivemos uma eleição ontem, né, que o Xi Jinping teve 2.920 votos a zero. A zero. Supriu amplamente o requisito da democracia. Nem na Federação de Futebol do Rio de Janeiro é assim, cara. Nem na Federação do Futebol do Rio de Janeiro é assim. Caixa d'água. Por falar em Rio de Janeiro, Roberto, no Dia Internacional da Mulher, no dia do seu aniversário, o Fluminense te deu um presente, hein? Porra, eu estava num bar, rapaz, tem um bar aqui em São Paulo que se reúne... os tricolores estão aqui, né? E aí cheguei no bar, estava faltando luz, tinha tido uma tempestade, o transformador da rua tinha estourado, aí o bar contratou um gerador. Aí chega o gerador, eu sei que começou a partir do gerador, ainda não tinha, aí entrou a luz, aí depois para botar a televisão funcionando também demorou lá, tem um telão, a gente assistiu no bar o jogo, foi fantástico, povo, de virada, né? O Vitor Pereira, todos os outros times estão querendo que o Vitor Pereira continue sendo técnico do Flamengo. Todo mundo fica Vitor Pereira. O meme que eu vi foi o seguinte, o cara dava notícia que o Flamengo continua sem técnico. Vitor Pereira permanecerá. Você viu aí a entrevista? Eles fizeram um cara fazendo... como se fosse Vitor Pereira sendo entrevistado, e diz, olha, Vitor Pereira com aquele sotaque português, eu sou muito inteligente, como o Dorival Júnior foi campeão 2 vezes e foi demitido, eu agora não quero ser campeão, aí vou continuar sendo técnico. Isso é usar a inteligência. Rapaz, esse cara, ele, enquanto ele estiver no Brasil, ele vai pagar o pato. Porque a saída dele do Corinthians... foi uma vergonha. Aquela história da sogra, aquilo vai perseguir ele no Brasil pro resto da vida. Vergonhoso. Vergonhoso. Agora, toda vez que o time perde, a sogra dele teve uma recaída. Mas a eleição do Xi Jinping foi fantástica. A BBC ontem fez uma pequena matéria, uma gracinha lá da BBC, que todo mundo tem uma xícara de chá naquele congresso, você pode ver, tem uma imagem, é tudo geométrico, né? Toda a mesa deles elas estão arrumadas de maneira igual, então todo mundo tem uma xícara de chá só, o Xi Jinping tem 2. Aí a repórter da BBC dizia, olha, isso significa mais poder ou significa simplesmente que o Xi Jinping sente mais sede do que os demais componentes? É muito legal, cara. Agora é o seguinte, eu estava dando uma olhada, comecei a ler o livro do Laurentino Gomes, tem aquela cronologia no começo, né? Comecei a olhar ali quando os turco-otomanos expulsam os católicos e tomam hoje Istambul, né? Constantinopla. Exatamente. E morre eles demoraram não sei quantos meses para derrubar a muralha lá. Foi uma loucura. Tem uma série da Netflix que mostra lá. Otomano. Aí eles mandaram... Ali morreu o último imperador de Roma.
Né? Foi uma pena, uma pena. Eu sou ocidental, eu não gostei que Constantinopla tivesse sido. Ali morreu o último imperador de Roma do Oriente. Logo depois, isso foi em 1444, quase 1450. Certo? E logo depois, a rainha Isabel começa a expulsar os muçulmanos, os mouros da Península Ibérica definitivamente. Né? Então, aí o mundo vai se separando. Eles vão ficando do lado de lá, a gente vai ficando do lado de cá, o nosso catolicismo. E aí, essa questão da China, ela ainda precisa ser bem explicada. Né? Não dá para você pegar as réguas, os marcadores das democracias ocidentais e querer entender a China. Né? Não vai rolar, né? Como não rola com a Rússia e outros países por lá. Aliás, esse é o debate... Olha, cuidado, o mesmo pode ser dito da situação da mulher no mundo muçulmano, tá? Esse é o debate que a gente tem na área do direito, quando estuda direitos fundamentais, democracia e tal, da universalidade dos direitos humanos. Né? Eles são direitos humanos... Que nem minha mulher gostar do ferro de passar. Você não pode dizer que é... Tal como a gente concebeu aqui no Ocidente os direitos humanos, eles não aceitam lá. Né? E aí é complicado mesmo. Então, mas dentro do teu conceito de que eleição resolve o problema, e tem democracia, a China está contemplada. Eu também acho. No conceito do Alberto, a China é a maior democracia que tem. Fantástico. Você sabe que faz pesquisa lá com a população, e aí pergunta para a população se ela acha que vive na democracia, ela responde que sim, que a China é muito democrática. Lógico, se todo mundo vota, né, tem eleição, acabou, tem conversa. Agora, o mais legal é se alguém votasse contra, ele ia ser acusado de corrupção, iam provar que o cara era corrupto e ia morrer com um tiro na nuca e a família ia pagar a bala. Pagar a bala, exatamente. Exatamente. Agora, nessa ideia aí do Rocha dos direitos humanos, o Brasil foi contra condenar a Nicarágua na ONU, hein? Isso aí é o seguinte, dois pesos, duas medidas. Alberto, é o velho fetiche. Eu fico vendo os comentários. Teve o Alberto Cantalice, que já foi presidente do PT no Rio de Janeiro, que deu uma tuitada essa semana criticando o PT por apoiar ditadores de esquerda. Isso, é o seguinte, eu fico vendo isso. Eu tive fiquei aqui com o Lula 580 dias e falei muito sobre isso, né? E teve um episódio que eu costumo repetir, que aconteceu o seguinte: o Maduro foi eleito, teve eleição lá na Venezuela e elegeram o Maduro. Isso foi em 2018, né? E aí o governo da Venezuela mandou um convite para o PT ir na posse do Maduro, né? E aí ficou aquela confusão, os cantalices aí do PT dizendo não pode ir, porque vai desgastar, porque não sei o quê e tal. E aí a Gleisi, pressionada, mandou perguntar para o Lula. Eu lembro que eu recebi um telefonema dela às 7h30 da manhã. Ela, Rocha, eu queria que você perguntasse ao presidente o que eu faço, porque eu estou querendo ir. Eu acho que eu recebi um convite como presidente do PT, o PT recebeu um convite de um Estado estrangeiro, né, e é uma solenidade institucional. Eu acho que nós não podemos. Né, o Brasil tem... O microfone está fazendo barulho de novo. Perdão, Rocha. O Brasil se orienta pelo princípio da não intervenção, da autodeterminação dos povos. Nós não podemos ficar, né, recusando esse tipo de convite. Que a gente vai em posse na China, vai em posse na Arábia Saudita, porque não podemos ir em posse na Nicarágua. Aí eu fui lá. Cheguei lá, o presidente, é o seguinte, está tendo um problema assim, assim, assado, tal, a Gleisi pediu a sua opinião. Aí ele disse assim, Rocha, na hora que você sair daqui, liga para a Gleisi e diga o seguinte, para ela que se dependesse desses canalhas todos, eu nunca tinha pisado em Cuba, nunca teria pisado na Nicarágua, não teria me transformado em um dos melhores amigos do Fidel Castro e um dos melhores amigos do Chávez. Eu ouço essa conversa de não pode ir em Cuba, não pode ir na Nicarágua, não pode ir na Venezuela, desde que eu me meti na política. Ficam falando, notinha na Folha de São Paulo, colunista do Globo, de não sei o quê, de não sei o quê. Se dependesse desses canais, eu estava incrustado no Brasil, me relacionando só com... Então é o seguinte, manda ela aí e dane-se. Nunca perdi voto por causa disso, não vamos perder agora. Manda ela ir lá, não tem nada disso. É o seguinte, manda ela dizer claramente o seguinte, que o Brasil é a favor, que o PT é a favor de democracia, o PT respeita, quer que todos os estados sejam democráticos, deixa claro isso.
né? E que a ida dela lá não é um apoio ao regime ditatorial da Venezuela, certo? É um gesto de solidariedade ao povo venezuelano. E ponto. Não, muito bom esse seu depoimento, Rocha. Esse bastidor, a explicação é muito boa para a gente entender, né, as motivações. Agora, você sabe, né? E aí eu acho que tem a ver muito com o contexto social. Por exemplo, na Espanha, ninguém apoia, o governo da Espanha agora é do PSOE, de esquerda. Eles não apoiam esses regimes. Por quê? Porque é um país mais desenvolvido, que, né, o grosso da esquerda, essa militância mais forte da esquerda, não gosta disso, nem de ditadura à direita, nem à esquerda. Roberto, deixa eu só fazer um reparo. A gente tem que cuidar com as palavras. Apoiar é uma coisa, se relacionar é outra. Tá certo? Não, mas eu sei, mas do ponto de vista simbólico, entendeu? Isso que você está falando, eu diria assim, é uma filigrana, é muito pequeno, entende, Rocha? O que as pessoas veem é o conjunto da obra, eu entendo o que você está falando, mas ninguém vai ver, foi lá, apoiou. O que o Lula vai dizer para você é o seguinte, é que isso aí não é nada. O que muda na nossa vida é você condenar o regime da Nicarágua, o regime de Cuba, você por aí ditando regra de ética e de democracia para o mundo. O que muda na nossa vida? Certo? Nós temos que cuidar do nosso país, entendeu? E respeitar os outros. Os outros países é que têm que encontrar a solução para os seus problemas. Ô, Rocha, mas a questão é a seguinte, vamos ver, a África do Sul, quando estava no apartheid, você não pode ter essa postura assim, não, o problema é dele. Não, tem de ter uma postura contra o apartheid. Se um regime, por exemplo, o regime da Nicarágua é um absurdo que o Ortega está fazendo. Mas não é um apartheid. Não é um apartheid. A Nicarágua não tem um apartheid. Mas o cara tá matando os opositores. Ele está fazendo uma coisa absurda. Ele tirou a nacionalidade. Ele tirou a nacionalidade, Rocha, de pessoas que lutaram na Revolução e tiraram as pessoas do país. Escute, mas espera aí. Uma coisa é o regime do apartheid, uma coisa é o nazismo, o fascismo italiano, né? Outra coisa é o regime da Nicarágua. Você está cheio de regime igual da Nicarágua pela aí, e assim, as pessoas não ficam todo dia condenando. Tá? Então, assim, por que é só a Nicarágua? Né? Por que a mídia, de repente, do nada, a mídia não começa a falar da Nicarágua entendeu? Isso é um embate ideológico. Essa leitura que o Lula faz, isso é um embate ideológico. Certo? E no dia que você afrouxar nessa questão, eles vão passar por cima de você. Não vão ficar dizendo o que você tem que fazer, o que o PT tem que fazer. O PT não pode falar da Nicarágua. O PT, se falar da Nicarágua, tem que condenar a Nicarágua. Ora, o PT é um partido político, com independência, tem aí a gente dentro do PT que condena e tem gente que não condena. E eu acho que isso tem que ser mas sabe o que eu acho, Rocha? Na medida em que a sociedade vai enriquecendo, por isso que eu vejo Espanha e outros países, né, isso vai ser mais questionado. Tá? A base da esquerda vai questionar. Hoje, você acabou de falar uma coisa muito interessante. Você falou o seguinte, tem uma parte do PT que apoia e tem uma parte que não. No passado, toda ela apoiaria. É isso que eu estou dizendo. Então, já houve uma mudança social que leva a ter gente que questiona. Não existia, há alguns anos atrás, um questionamento público como o Cantalice fez. Não existia, agora já existe. Então, a primeira rachadura na forma de pensar, eu acho que é relevante isso. Deixa eu fazer mais um reparo. Certo? No tempo em que o PT surgiu, que essa militância de esquerda aí, que esses esquerdinhos igual o Eustáquio aí surgiram, lá na Libelu, aquele povo lá, esses caras viviam enchendo... Tudo contra o partidão. Tudo contra o partidão. Esses caras viviam enchendo o saco da gente, certo? É verdade. Condenando a União Soviética, condenando a China, condenando a Albânia, condenando... Todo dia tinha um... A Albânia era a coisa mais patética do mundo. A gente ia para uma reunião de estudantes, chegava lá, a primeira coisa, o cara puxava uma condenação para a União Soviética, uma condenação para a China. Esses caras aí, o tempo então é o seguinte, essa esquerda aí, que está no PT hoje majoritariamente, sempre condenou os regimes stalinistas. Sempre combatemos o stalinismo. Sempre. Não, estou falando isso por quê? Porque o Alberto está dizendo que é uma coisa... Não é, não. Eu lembro o seguinte, surgiu Solidariedade, lá na Polônia, certo? Que o Solidariedade era um movimento de direita,
tá? Liderado por aquele Lech Walesa que desapareceu, apoiado o que tinha de pior na Igreja Católica, e aqui o PT todo dia ficava usando aquelas camisetas de solidariedade, fazendo sacanagem, condenando o Partido Comunista por causa do apoio ao regime do Jaruzelski. Então, isso não é novo, não, isso é muito velho. Esse tipo de coisa é muito velho. Então, e portanto, eu estou falando isso por quê? Porque o PT tem um compromisso histórico de condenar a falta de democracia. Não é de hoje que o PT faz isso. Então, essa cobrança que se faz com o PT, eu estou dizendo que ela é absolutamente injusta. O PT é um partido democrático. Fazendo ingrediente na Semana da Mulher, eu olho todas essas brigas para condenar quem pensa milimetricamente diferente de mim, mas não vejo essa mesma luta contra país. Vão boicotar a Arábia Saudita, o Irã, porque estão matando mulheres indiscriminadamente. A outra só mostrou um pedacinho do cabelo, já está presa, foi assassinada. Então, assim, é interessante ver como a luta, essa diversidade, eu chamo 50 tons de esquerda, ainda tem resquícios da misoginia. Márcia, mas a Arábia Saudita dá joia para as mulheres, né? Dá joias. São joias caras. A Arábia Saudita trata com muita distinção. Ô, Márcia, deixa eu te falar um negócio. Eu tenho um amigo aqui, um advogado, um grande criminalista, Jacinto Coutinho, meu amigo, irmão, fui sócio de escritório, tivemos a mesma banca durante uns 13 anos, e eu ainda hoje tenho uma relação espetacular. Ele viajou para o Oriente, para aqueles países ali, Uzbequistão, Uzbekistão, aqueles zão ali, né? Foi em todos eles, de carro, andando de um para o outro e tal. E aí, ele, quando voltou, eu me encontrei com ele e falei assim, Rocha, eu tenho uma coisa para te dizer. O que foi? Por incrível que pareça, o socialismo produziu um grau de liberação das mulheres naqueles países espetacular. Os países são muçulmanos e as mulheres não usam burca, não são obrigadas a nada, né? Por quê? Porque quando o socialismo se instalou nesses países, os comunistas estabeleceram como condição acabar com a história da repressão às mulheres, a burca, esse troço todo. As mulheres foram trabalhar, participaram da guerra, né? Entraram nas Forças Armadas e assim, hoje são os países em matéria de liberação das mulheres, com as mulheres mais liberadas naquele canto do mundo. Fazem topless e direto. Não, e vai para o Afeganistão e as mulheres estão sendo proibidas, tendo que fazer manifestação para poder estudar, né? E aí eu não vejo, assim, assim, Afeganistão pós Estados Unidos ter estado lá dentro, tá? Teve lá dentro, saiu, era óbvio que ia voltar, assim, ainda mais intenso o regime. E lá, não é que a gente esteja acusando eles de ser, lá as mulheres estão lutando por sua liberdade, porque eu também acho que a gente não tem que apontar uma coisa, Alberto tem razão, que a gente não tem que ficar apontando o dedo para a cultura alheia, mas quando a cultura está se manifestando, a gente internacionalmente tem que dar apoio, e isso está acontecendo. As mulheres, com todo o risco, estão fazendo manifestações para a coisa mais simples do mundo, as meninas fazendo manifestações porque querem estudar. Tá? Tão simples quanto isso, gente. E não vejo nenhum jornal fazendo comentário que o Brasil tinha que falar isso, falar aquilo, sobre... Não, eles estão preocupados com a Nicarágua. O problema é a Nicarágua. Não, Rocha, você sabe que a Venezuela já foi um dos países mais ricos da América Latina. Ela só faz decair. A Argentina, a mesma coisa. Né? Já foi um dos países. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Em 1900, estava entre os 5 mais ricos. Eu vou atrás dos números da Venezuela para acabar com esse teu mantra aí. Não! A Venezuela só perdia para a Argentina em riqueza, cara. Isso é fato. Falar em Venezuela. Falando em Venezuela, o Celso Amorim está lá na Venezuela, encontrou com Maduro e falou que vai encontrar com a oposição também. O que você tem a falar para a gente sobre essa viagem lá, Rocha? Exatamente isso. É que quando o pessoal senta ali no Globo News, na CNN, começa a falar desse negócio... Rocha, eu já falei, o nosso programa não é crítica da imprensa. Nós não estamos aqui para criticar a imprensa, estamos aqui para analisar os fatos. Essa imprensa propriedade do sistema financeiro, a gente tem que falar dela o tempo todo. Então é o seguinte, eu ia dizer para você o seguinte,
eles ficam falando, é o seguinte, qual que é mais efetivo? Você soltar uma nota de condenação da repressão na Nicarágua, ou você colocar o teu embaixador, instalar uma embaixada e começar a trabalhar para poder mudar a situação, conversando com a oposição, conversando com o governo, mediando, né? Aí você adquire autoridade para mudar as coisas. Se você ficar só soltando, que é o que a Espanha faz, viu, Roberto? A Espanha não abandona. A Espanha não está fora de Cuba, não está fora da Venezuela, não está fora da Nicarágua, não. A Espanha está lá, tá aí se colocando como interlocutor, como mediador dos problemas. É o que o Brasil tem que fazer, entendeu? Porque o Brasil é maior do que a Espanha, é mais importante do que a Espanha. O Brasil tem que fazer isso. O Brasil tem que mediar o problema da eleição chinesa. Ali tem um problema. A eleição claramente fraudada. Não tem nenhum voto. Isso aí já resolveu. O Brasil mandou a Dilma lá para Xangai. Não, mas dizem que vai resolver esse problema lá. Eu vi dizendo que tinha uma guerra. Aí a China mandou um balão de espionagem para o Brasil e o Brasil, em retaliação, mandou a Dilma para a China. O sistema eleitoral, o Stack está resumindo o sistema eleitoral da China na última votação. Aqueles caras ali, aqueles delegados, para votar ali, eles foram eleitos, né? Eles foram votados. Só por quem estava vivo, porque quem votava contra eles foi assassinado. Você está rindo, mas você ter unanimidade de votos num colegiado de 2.000 pessoas não é absurdo. Rocha, porra, você está de brincadeira, Rocha. Pô, 2.500 pessoas concordam entre elas. Porra, fantástico. Aqui nós 4 não concordamos, imagina 2.500. Alberto, cumpre completamente o teu requisito. Tem eleição, está resolvido. O Costa está querendo levantar é que as pessoas têm que se determinar. Não somos nós podemos apoiar quando existe um movimento concreto, interno. Não sou eu que vou dizer para uma mulher árabe que ela não pode usar chador. Não serei eu que vou falar isso. Tá? Eu tenho que apoiar movimentos que nascem, porque assim, na história, o homem branco sempre quis dizer o que os outros, homem branco do norte do poder, sempre quis dizer o que os outros e as outras tinham que fazer. A gente tem que apoiar o movimento e o que aquele movimento quer, o que aquele movimento está construindo. Tá? A gente não pode ir lá e determinar, porque é isso que os Estados Unidos fazem. Ele entra num país e tenta impor a cultura e acha que quando ele sair vai ficar aquilo. Foi o que aconteceu um pouco com as repúblicas da União Soviética. Tentou impor sua cultura numa coisa muito maior. Quando tu sai, as pessoas fazem o que elas querem fazer. A União Soviética seguiu a doutrina de um homem branco de tradição judaica, Karl Marx. Por isso que deu tudo errado. Por isso que deu tudo errado. Um homem branco... Não, tu está generalizando. Eu só estou dizendo assim, ó, que tu tem que ouvir a comunidade. Tu tem que conversar, tu tem que construir ponte. Tu não tem que impor o que tu quer. Tu vai lá, constrói ponte. Quando começa a surgir um movimento, aí sim, tu pode apoiar esse movimento. Diz, olha, essa gente aqui está lutando por uma causa, para a sua sobrevivência, muitas vezes. Tá? Mas a gente chegar lá e dizer, olha, tu vai viver assim, 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 esse é o cerne do movimento indígena brasileiro. O movimento indígena não quer que a gente diga o que eles têm que fazer, como é que eles têm que viver. Eles querem se autodeterminar e conversar com o resto da população do Brasil. Isso é fundamental. A gente não pode ficar gente ditando regra para os outros. Mas que dos 2.000, quase 3.000 votos iguais é esquisito, cá entre nós é bastante, hein? Esse voto era secreto, Eustáquio? Eu nem sei se o voto era secreto ou era levantar a mão. Eu acho que não é secreto, não. Então ficou mais esquisito ainda. Acompanhado pela Justiça Eleitoral, urna eletrônica. Não, é porque é no colegiado ali, ó. Não levantou a mão, é acusado de corrupção, prova e mata. É o seguinte, os caras ficam... essa semana o menino lá de Minas Gerais vai numa solenidade do Congresso, na Câmara, de homenagem às mulheres. Não, aquilo é um retardado mental. Retardado mental. Uma palhaçada. Então, assim, dias atrás, um outro bobo pegou o Mike Kampf, o cara lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, o cara... No Mato Grosso do Sul, um absurdo. Aquele estado inteiro ia virar um grande campo de concentração.
se ali chegasse o nazismo ali. Assim, eu acho que a gente tem que começar a colocar limites no nível da idiotice, né? Tem coisa que não dá. Esses caras têm que ser enxotados para fora do parlamento. É isso. Pessoal, é isso aí, não é não? Falou. Feliz aniversário. Obrigado, Márcia. Obrigado, hein?